Torcida do Palmeiras, salve, salve, chegando com mais um vídeo, trazendo muita informação do Verdão. Mercado da bola, Palmeiras sonha com Matheus Pereira, que ainda não renovou seu contrato com o Cruzeiro. Meus amigos, Palmeiras quer 2 jogadores de Premier League, Nicolas Domingues, Guido Rodrigues, são nomes na mira do Verdão. Tem muita informação do Palmeiras, atualização sobre Fabinho, muita notícia de mercado do Palmeiras. Palmeiras buscando reforços para a próxima temporada, deixar o Verdão mais forte para disputar todos os títulos na temporada 26. Meus amigos, deixa o seu like e se inscreva para apoiar o nosso canal, hype o vídeo e vamos lá para as últimas informações do Verdão no dia de hoje. Informações do Palmeiras, como será a versão alviverde para 2026 do time de Abel Ferreira. Vladimir Bianchini chegando mais uma vez no Sport Center. O espaço é seu, Vlad. Uma versão mais experiente, exatamente isso que o técnico Abel Ferreira quer para o time do Palmeiras, trazer mais jogadores rodados, com experiência, que já foram campeões. Inclusive está muito próximo de anunciar o Marlon Freitas, do Botafogo, capitão também, era um grande jogador do Botafogo, provavelmente nos próximos dias já deve ser anunciado e ir para o Palestra Itália. E o Palmeiras também monitora 2 jogadores argentinos, meio-campistas, que jogam na Premier League. Informação do UOL, o Guido Rodrigues, do West Ham, de 31 anos, foi inclusive campeão do mundo com a Argentina, tem contrato apenas até o meio do ano que vem, pode ser um jogador aí a pintar no alviverde, além do Nicolas Domingues, do Nottingham Forest, 27 anos, mas tem um problema um pouco maior. O Domingues, ele tem contrato até 2028, então para conseguir ceder o jogador, talvez o Palmeiras teria que fazer uma compensação financeira ao clube inglês. Em compensação também, o Palmeiras quer um defensor, quer um zagueiro, já que o Mikael deve deixar o alviverde, já fez uma oferta ao Nino do Zenit, mas o clube russo rejeitou essa oferta, então talvez o Palmeiras continue fazendo novas investidas para trazer esse jogador que marcou história no Fluminense, foi campeão e capitão na Libertadores da América. Outra coisa que o Palmeiras também aposta são nos reforços caseiros, os jogadores que estavam no departamento médico que não puderam atuar, Felipe, durante boa parte da temporada. Casos do Lucas Evangelista, que jogou muito bem pelo Palmeiras até se machucar, e também do atacante Paulinho, que mesmo com muitas limitações, fez gol no Mundial de Clubes, é outro atleta que o Palmeiras aposta justamente para 2026, quem sabe ter um elenco mais cascudo e faturar títulos. Volto com você. Valeu, Vladimir Bianchini. As informações do Palmeiras tem... E cara, eu não sei se você tem informação sobre isso, mas eu sei que você estava em cima dessa história. Quem que foi aqui, ó, perguntando sobre Felipe Rodrigues, um monte de cruzeirense perguntando, e o Matheus Pereira vai renovar com o Cruzeiro? Porque lembrando aqui, o Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro até junho ou julho do ano que vem. Então, a partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O que eu acho que não vai acontecer, porque o Matheus Pereira é muito identificado com o Cruzeiro e as negociações estão rolando. Mas o Bruno Andrade, você tem alguma atualização sobre isso? O que você tem de última informação sobre Matheus Pereira? Sobre o Matheus Pereira, o contrato, ou pelo menos a proposta do Cruzeiro, continua em cima da mesa. A prioridade do Matheus passa por renovar com o Cruzeiro, não renovou ainda. O Cruzeiro ficou naquela questão de fica o Jardim, não fica o Jardim, contrato Tite, não contrato Tite, tem coisa para resolver em relação ao Nino, vende o Jonathan Jesus, mas trabalha assim em simultâneo pela renovação do Matheus Pereira. Não sei se houve avanço nos últimos dias, vou tentar descobrir. O que eu sei, e já larguei aqui no Fala Fonte, é que a distância bem sucinta e tranquila, o Palmeiras sonha com o Matheus Pereira. É um nome forte nos bastidores. Se o Palmeiras perceber e entender que o Matheus não vai renovar com o Cruzeiro, aí o Palmeiras entra forte na parada. É isso aí, Bruno Andrade atualizando a pergunta sobre o Matheus Pereira. Fabinho no Palmeiras, já falaram aqui. Ô Bruno, o Fabinho no Palmeiras é um sonho meio irreal, né? Porque teve sondagem do Fluminense também, mas é muito caro, não é isso? É sonho irreal no Palmeiras, no Vasco, no Fluminense, eventualmente no Cruzeiro, no Flamengo, enfim. Falou-se bastante claro, muito mais de Palmeiras, Fluminense e... Para lembrar aqui, é muito rápido para traçar todo esse contexto. O Fabinho tem mais 6 meses de contrato no Al-Ittihad. O contrato dele anual, eu não me recordo agora em reais, mas eu vou falar em euros. 24 milhões de euros por temporada, limpos, líquidos, porque não há impostos na Arábia Saudita. Então, fazendo a conta aqui, ele tem mais 6 meses de contrato, praticamente mais 12 milhões de euros para
receber 12 milhões de euros para receber em 6 meses. Dá quase 78 milhões de reais, muito Bruno. pouco provável. É isso, se eu não me engano, então, fazendo a conta aí, sei lá, mais de 10 milhões de reais por mês, se ele fosse cumprir o mesmo salário no Brasil, por exemplo. O que não vai acontecer, está muito longe da realidade. Só que para Palmeiras sonhar, para Fluminense, Vasco sonharem, primeiro ele tem que rescindir o contrato no Al-Ittihad. Se dependesse só do Al-Ittihad, o Al-Ittihad rasgava o contrato e falava, olha, Fabinho, obrigado, pode ir embora. Só que o Fabinho vai querer cobrar os 12 milhões de euros ou perto disso. Então, primeiro tem que existir um acordo amigável entre eles, um cede aqui, outro cede ali, para conseguir a rescisão amigável, para depois os brasileiros sentarem para conversar com o Fabinho, que nesse momento, também é importante frisar, pensa muito mais se sair da Arábia Saudita, permanecer fora do Brasil, potencialmente na Europa, porque ele ainda tem ali uma réstia de esperança em relação à Copa do Mundo. E o Fabinho tem 32 anos, tem lenha para queimar ainda no futebol europeu. Então, eu nunca vou dizer que é impossível, porque, enfim, no futebol nada é impossível, sobretudo no futebol, mas é muito, muito, muito improvável termos o Fabinho no Brasil, independentemente se é num clube mais estável ou não, bem financeiramente ou não. O Fabinho primeiro tem que rescindir, é muito dinheiro em jogo na Arábia Saudita e a preferência dele hoje passa pelo futebol do estrangeiro, sobretudo a Europa. Ô, André Hernan, e já aproveitando, tem uma outra pergunta aqui que mandaram no chat sobre Hulk no Botafogo, e eu sei que você tem informação. Me responde aqui, a gente está falando de Palmeiras, está falando de um camisa 5. O Palmeiras ainda está de olho num camisa 5, é isso, né? O Marlon Freitas, ele não preenche essa lacuna, não é? Não, o Marlon Freitas é um camisa 8, né? A gente tem falado isso aqui, mas a característica dele, o Marlon Freitas é um cara que não tem tanto gol, né? Ele não é aquele meia, quase que camisa 8, meia, que chega no gol e tem essa facilidade. Ele é um jogador que constrói jogadas lá de trás e é um jogador que destrói jogadas, né? É um jogador que é um jogador de marcação, um jogador mais de força e tudo mais, e exerce uma liderança. Com isso, a ideia do Abel Ferreira é ter mais liberdade para o Andrés Pereira. O Andrés é um jogador que acabou, com a lesão do Evangelista, tendo que ficar muito para marcar e distribuir jogo. E o Andrés, ele começou, para quem não lembra do Andrés, no começo da carreira, fora do Brasil, ele era um camisa 10. Ele era um jogador que construía jogadas, era um exímio camisa 10. Então, assim, hoje é um jogador que a chegada do Marlon Freitas pode ajudar também a liberar um pouco mais o Andrés Pereira. Então, essa é a ideia. Mas o Marlon Freitas também não é aquele cão de guarda, número 5, aquele Aníbal Moreno, quando chegou ao Palmeiras, que era o cara do time. Era o terceiro homem de zaga, saía para a bola, e que o Palmeiras também tentou fazer com o Martínez, mas o Emiliano Martínez não teve esse sucesso dentro do Palmeiras. Tanto que deu uma proposta aí nessa janela, tá? Vamos ficar de olho numa possível saída do Emiliano Martínez, que pode acontecer, é real essa possibilidade, tá? Então, assim, por isso o Palmeiras vai atrás de um camisa 5, de um volante, e o que a torcida quer muito nas redes sociais, todos os dias, meu inbox aqui no Instagram, no Twitter, menções e tal, o torcedor do Palmeiras quer saber do Fabinho, mas o Fabinho é uma operação que não é tão simples. Porém, o Palmeiras continua de olho nessa situação. Hugo Cajuda, apareça aqui na nossa live. Eu te escuto, não sei se você está me escutando. Eu te escuto, graças a Deus você está aqui. Escutamos. Hugo Cajuda, que prazer. Eu sei que você está de férias, cara. Onde está o Hugo Cajuda? Eu estou na vossa terra, eu estou no Brasil, não é? Nosso país, irmão e amigo. Agora estou no Brasil. Tá curtindo uma praia, tá tranquilo por aí? Vamos tentar, não é? Final de ano, o clima bom, Portugal está muito frio, a Europa está muito frio, então damos aqui um saltinho no vosso Brasil para tentar aproveitar um pouco. Que prazer falar com você, já vou passar a palavra para meus companheiros Bruno Andrade e André Hernan. Mas, Hugo, vamos falar sobre o que tem de mais quente, assim. O que movimentou que você está envolvido? O Hugo Cajuda, que é empresário do técnico Abel Ferreira, Arthur Jorge, Martim Anselmi, Leonardo Jardim, de jogadores, é um cara muito bem quisto no mercado. Mas a última bomba, assim, que
nós vimos nas últimas semanas foi a renovação de contrato do Abel no Palmeiras, né, Hugo? Que se arrastou durante alguns meses, teve desdobramentos. O Abel, o que ele deixou de abrir mão? Teve procura da Europa para ele voltar, teve procura de outras ligas. E o que ele abriu mão para ficar no Palmeiras? Me dá detalhes dessa renovação, Hugo. Seja bem-vindo. Não, essa negociação não se arrastou assim tanto. Foi somente uma questão de timing, encontrar o timing certo para para colocar no papel aquilo que o Abel e a Presidente já tinham decidido há muito, não é? Entre eles estava tudo muito claro há muito tempo, só que durante a temporada, compromissos tão importantes como o Palmeiras foi tendo nos últimos meses, impossibilitou que se encontrasse o melhor momento para tornar público esse desfecho. Agora, quanto ao que ele abriu mão para continuar, não abriu mão de muita coisa, isto é, era uma decisão que ele tinha clara há muito tempo, decidiu com consciência, decidiu com prazer, com satisfação. Ele é muito feliz onde está, como vocês sabem. E, como eu digo, foi uma questão de timing, encontrar o timing somente. E conhecendo muito o trabalho do Abel Ferreira, como eu acompanho desde o dia 01 aqui no futebol brasileiro, a gente vê um Abel muito acostumado a vencer, muito competitivo. A gente sabe que ele não gosta nem de perder o par ou ímpar quando ele brinca com as filhas, né? Ele é muito competitivo, tem aquela coisa de vencer. Você esteve com ele em Portugal esses últimos dias. Como é que vem o Abel para essa próxima temporada depois de um insucesso? Que não dá para falar em fracasso, porque fracasso não dá para banalizar essa palavra, mas acabou que não venceu como ele está acostumado a vencer. Como é que você vê um Abel para 2026? Um Abel mais sangue no olho, assim, querendo vencer e deixar uma temporada vencedora, como outras temporadas foram? Como você falou, essa temporada não pode ser nunca vista como um fracasso, porque um campeonato que é decidido somente na última jornada não é um fracasso. Todos os títulos que o Palmeiras perdeu esse ano foi no último segundo, ou foi no último minuto, isto é, ele foi à final da Libertadores, perdeu com uma grande equipa também, com grandes jogadores, com um bom treinador. Só na Copa do Brasil que não foi à final, mas foi à final do Paulista também. O campeonato, o Brasileirão, foi até o último jogo, portanto não é um fracasso. Como eu encontrei o Abel nestes últimos dias, o Abel do costume, o Abel sereno, o Abel a desfrutar da companhia da família, que não consegue, infelizmente, na maior parte do ano, visitando seus pais, visitando seus amigos, visitando o resto da família, recarregando essa bateria que é necessária para a exigência tão grande do futebol brasileiro. E o Abel surgirá com certeza igual a si mesmo, motivado, com muita energia, com muitas ideias novas, com certeza, de tentar ajudar os seus jogadores, que é sempre aquilo que ele faz. Ele tenta sempre fazer o seu jogador evoluir, a sua equipa crescer, e motivação lá em cima e a energia lá em cima, porque ele é assim, ele é um competidor nato. Ele é, como você falou, nem no pádel, nem no xadrez, nem nas cartas, ele gosta de perder, portanto ele vai vir muito motivado. É isso, meus amigos, finalzão de ano e o Palmeiras não para no mercado da bola, né? Até agora, realmente muitas sondagens, contratação fechada até o momento, realmente o Marlon, né? O Marlon Freitas aí vai ser jogador do Verdão, tá muito próximo, né? Só aquele anúncio oficial rolar, aqueles últimos detalhes ali no contrato, mas já é jogador do Verdão. E o Matheus Pereira, meus amigos, é o desejo do Palmeiras para a próxima temporada. Matheus Pereira tem o seu contrato vencendo com o Cruzeiro e ainda não procurou a diretoria do time da Raposa para renovar o seu contrato. Então, meus amigos, é uma baita oportunidade se surgir. O Palmeiras deve entrar de cabeça, deve entrar muito forte nessa negociação para tentar trazer o Matheus Pereira pro lado alviverde, meus amigos. E olha, eu vou te falar, hein?
seria uma baita contratação, uma contratação para tirar o chapéu, porque o Matheus Pereira é muito bola, meus amigos. O Matheus Pereira é um dos poucos camisa 10 clássicos que nós temos aí no futebol brasileiro. Tem uma qualidade absurda no passe, inteligente demais. Então, meus amigos, imagina ali o Matheus Pereira armando o ataque do Verdão ali. Muita velocidade com o Vitor Roque. Cara, o Matheus Pereira ia colocar o Vitor Roque na cara do gol pelo menos umas 5 vezes aí no jogo. Então, meus amigos, seria uma baita contratação Matheus Pereira aí para o Verdão. Uma negociação difícil de acontecer porque não depende só da vontade do Verdão, depende também, né, do desejo do jogador em trocar de equipe. Então, meus amigos, é uma negociação complexa, mas que se pintar seria uma baita contratação para o Palmeiras, né? Eu gosto muito do futebol do Matheus Pereira e aprovaria muito. Imagina o meio de campo, Andreas, Matheus Pereira, meus amigos, ia ser bola toda hora na cara do gol para os atacantes do Verdão. Comenta se você gostaria de ver o Matheus Pereira vestindo a camisa do Verdão. Se inscreva, deixa o like, muito obrigado. Essas foram as notícias do Palmeiras de hoje. Tamo junto, hypa. Se inscreva e compartilha. Fui!